Quarta-feira, 18 de novembro de 2015. Seja bem-vindo, está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Fique com a gente e veja só o que nós preparamos para esta edição. Balcão do Consumidor da UPF e UPF TV lançam hoje um documentário em Brasília para mais de 120 países. Hoje é o segundo dia de matrículas dos aprovados em primeira chamada no vestibular de verão aqui da UPF. Durante o projeto Livro do Mês, o encontro dos estudantes de escolas públicas de Passo Fundo com a escritora da obra Palavra Cigana, 6 Contos Nômades. E a autora desta obra, Florência Ferrari, vai estar conosco ao vivo aqui no estúdio. Então continue conosco porque você já viu, né? Encontra mais conteúdo. Com mais de 90 depoimentos e uma vasta pesquisa histórica e jurídica sobre a criação do Código de Defesa do Consumidor, a UPF, através do Balcão do Consumidor, uma unidade ligada à Faculdade de Direito, e a UPF TV, produziram um documentário de 2 horas de duração que trata justamente da criação, elaboração do código e também fala dos avanços e desafios relacionados ao direito do consumidor. E a UPF TV está hoje com uma equipe em Brasília para acompanhar todos os detalhes desse momento de lançamento que é histórico. Então, acompanhe agora um trecho do material que será apresentado logo mais para representantes de mais de 120 países. As gravações iniciaram em janeiro de 2014. São quase 90 depoimentos em pouco mais de 120 minutos de história sobre a defesa do consumidor no Brasil. A ideia do código, que aparecia aos olhos de alguns como um mal que poderia vir a entravar a atividade económica, porque se estava a conferir um número expressivo de direitos aos consumidores. A ideia era sempre do tratamento de pessoas iguais. E o Código de Defesa do Consumidor exatamente veio mostrar que era uma relação entre diferentes. Se colocou ali das melhores leis do mundo, do México, do Quebec, um projeto que foi muito importante do professor Jean Calel Lois, da França. O Código de Defesa do Consumidor, uma das legislações mais modernas do mundo, mudou o rumo das relações de consumo no país e marcou grandes transformações. A história do CDC é contada pelos autores do anteprojeto. E foi criado o Conselho de Defesa do Consumidor, que foi encabeçado pelo ex-deputado Flávio Birrenbach, que efetivamente nomeou essa comissão, presidida por mim e integrada por Daniel Roberto Fink, José Geraldo Brito Filomeno e Kazuo Watanabe. A participação minha foi mais na parte processual do Código de Defesa do Consumidor, juntamente com a professora Ada. Minha participação começa um pouco antes, da diretoria do PROCON, porque eu entrei no Ministério Público em 1984 e esse período é um período que coincide com a abertura democrática, e, portanto, um período de luta de defesa dos direitos ligados à cidadania. Tinha ouvido falar muito pouco de direito do consumidor, ou defesa, nem direito, defesa do consumidor, porquanto a única referência que nós tínhamos era o PROCON de São Paulo. O documentário Movimento Consumerista no Brasil, 25 anos do Código de Defesa do Consumidor, tem aprovação junto ao Fundo de Direitos Difusos, do Ministério da Justiça e da Secretaria Nacional do Consumidor. Em 88 é que se dá a inclusão de proteção do consumidor como um direito fundamental, como um princípio da ordem econômica. Quando entrou em vigor o nosso Código de Defesa do Consumidor, nós tivemos uma grande conquista legislativa. Nós inauguramos uma nova fase do direito brasileiro com o reconhecimento das relações de consumo sendo reguladas por um código
com direitos, com regras, com uma normatização muito importante. Movimento Consumerista Brasileiro. 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. Elaborado pelo Balcão do Consumidor da UPF e produzido pela UPF TV, o filme aborda o CDC em uma perspectiva jurídica, política, dos movimentos sociais, das agências reguladoras, do mercado e na voz de jornalistas que trabalharam na época. 10 anos antes do Código de Defesa do Consumidor, o espaço de defesa do consumidor do Globo já existia. O Código de Defesa do Consumidor foi uma grande conquista. As relações de consumo passaram por uma grande mudança de conceito. Nesse período de fortalecimento do Código, estabeleceram-se novas diretrizes nas relações, marcando as transformações da sociedade em busca de um caminho diferenciado, com o conhecimento e o amadurecimento da sociedade de consumo. As conquistas foram inegáveis, criando o desafio de vivermos em um mundo para o consumo sustentável. E esta é uma semana de matrículas para os estudantes aprovados no vestibular de verão da UPF. Os novos acadêmicos, classificados em primeira chamada, têm até a próxima segunda para fazer a matrícula. E é importante não perder o prazo e estar atento à documentação. Estudar, revisar conteúdos e conter o nervosismo na hora da prova. Depois que tudo isso ficou para trás, chega o grande dia, a hora de fazer a matrícula. Ontem, os futuros acadêmicos de administração, agronomia, agronegócio e vários outros cursos fizeram a matrícula. Os cursos selecionados para a matrícula inicial de hoje estão acontecendo normalmente, com a expectativa já esperada, né? E também, eventualmente, aquele candidato que não pôde vir hoje, ele pode vir até o dia 23, quando se encerram as matrículas de primeira chamada. A Larissa é de Serafina Correia e escolheu a fonoaudiologia. Ela optou pela UPF por causa da proximidade. É a universidade mais próxima daqui da região e onde eu encontrei o curso que eu queria, né? Que nas outras universidades eu não encontrei o curso e aí aqui tinha o curso que eu escolhi, né? Já o Gabriel é de Palmeira das Missões e optou pela música. Ele já conhecia o curso e também a sua estrutura. O Interação UPF foi decisivo para a sua escolha. Tenho parentes que moram aqui em Passo Fundo, né? E pelo curso é o que eu gosto de fazer, né? Eu escolhi o que eu gosto de fazer, conheci já o curso das interações, né? Que a gente faz aqui da UPF e que era bem aquilo que eu queria mesmo. É importante lembrar de levar todos os documentos para a matrícula. Elas seguem até segunda-feira. Já a segunda chamada será divulgada na próxima quarta-feira, dia 25. É importante o candidato que venha fazer a matrícula esteja com a documentação em mãos para efetivação. A documentação é certidão de nascimento ou casamento, o título de eleitor, a identidade, CPF e também o histórico escolar de ensino médio. A UPF Idiomas promove mais uma campanha Natal Solidário. Se você quer contribuir, pode doar material de higiene e alimentos. As doações arrecadadas serão entregues no abrigo de idosos da Fundação Lucas Araújo. A ação segue até o dia 11 de dezembro e as doações podem ser entregues na Secretaria da UPF Idiomas, que fica na Avenida Brasil, bem no centro de Passo Fundo. Pensar em educação e mobilidade urbana em uma cidade é um dos tantos desafios enfrentados pelos gestores públicos. Mas o que entendemos por mobilidade urbana? Como os órgãos públicos estão tratando o tema e qual será o papel da universidade diante dessa situação? Bom, esses assuntos eles foram debatidos num programa de debates que nós temos aqui na UPF TV, o Estúdio 4, que foi ao ar ontem à noite. Se você perdeu o programa, tem outras 2 oportunidades para assistir. Hoje, às 8 da noite, e na sexta-feira, às 11 horas da noite. Confira um trecho. Em primeiro lugar, assim, chamar atenção para um dado que eu acho que é fundamental, ainda mais no contexto que a gente está vivendo hoje, dos últimos dias, que é o fato que nos últimos 5 anos, se a gente pegar os dados do Ministério da Saúde, nós temos, em média, 110 mortes no Brasil vinculados ao trânsito. 110 por dia nos últimos 5 anos. E dessas 110 mortes, 1.000 feridos. Desses 1.000 feridos, quase a metade, 49%, vão ficar com lesões permanentes. Algum tipo de sequela. Exatamente.
Mas uma coisa bem importante de falar do plano de mobilidade é que ele, por si só, isoladamente, é um plano que fala de mobilidade. Mas para ele ser aplicado na cidade, nós vamos trabalhar com ele junto ao plano diretor, num entendimento da mobilidade como um elemento de planejamento urbano, porque ela tem vários outros impactos, outros encadeamentos, né, para que, por exemplo, que conceito de cidade nós vamos querer? Para diminuir a mobilidade, eu preciso ter uma cidade mais compacta, mais multifuncional, com ruas com mais vivacidade, em que a pessoa não precise sempre tirar o carro, né? Eu posso ir ao mercado, posso ir à escola, então o entorno tem que ser mais complexo para que as pessoas usem menos o carro individual. E essa é a dificuldade das gestões do serviço público. Vai acontecendo e está sempre correndo atrás da máquina, resolvendo problemas. E a secretária acabou de dizer, nós estamos tentando organizar o trânsito. Significa que ele cresceu de forma desorganizada. Nós temos, e isso eu gosto de ressaltar, eu acho pela primeira vez, uma gestão, pelo menos nas ações, nas falas e nas ações da secretária de Planejamento do município de Passo Fundo, a gente percebe nitidamente que há um conceito de cidade por trás, onde se quer chegar. Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo de salva-vidas civis temporários que queiram atuar na Operação Golfinho no Litoral Gaúcho. Os selecionados vão trabalhar no atendimento das demandas de prevenção e salvamento dos banhistas. Informações no telefone que aparece aí na tela. Bom, depois do intervalo, nós vamos conversar aqui no estúdio com a escritora Florência Ferrari, que já está conosco. Ela é autora da obra Palavra Cigana, 6 Contos Nômades. E ainda você vai ver como foi o encontro dela com alunos da Rede Estadual de Ensino, hoje pela manhã, no Teatro do Sesc, em Passo Fundo. Nós já voltamos.